fala de quê mesmo? O Senhor é? E o quê? Já faltou alguma coisa para vocês? Não faltou nada? Não? É que na verdade o Salmo 23, quando nós colocamos ele da forma correta, como ele de fato foi, é escrito, a versão é diferente da nossa, porque diria assim: o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, o bom pastor é a nossa suficiência. Olha que coisa fantástica. Então o propósito hoje é colocar no nosso coração essa suficiência do bom pastor, para que de fato ele seja o nosso bom pastor, aquele que já provou isso para nós. E no versículo que nós vamos ler, no capítulo 10, o versículo 9, há algo bem particular que a gente precisa refletir. Olha só que interessante como começa o versículo 9. Eu sou a porta. Olha que interessante, quem está falando isso? Jesus. E o que Jesus está dizendo que Ele é? Ele é a porta. Existe até uma expressão um tanto quanto chula, né, sobre a porta. Aquele ali parece uma porta, né? Fica ali parado, fica ali incomodando, fica no caminho, não dá acesso. Mas é interessante que Jesus diz claramente que Ele é a porta. Nós vamos ver Jesus dizendo que Ele é o pão, que Ele é a água, que Ele é a vida, que Ele é um monte de outras coisas. Mas aqui, no contexto que envolve Jesus como sendo o bom pastor, ele diz enfaticamente que ele é a porta. E ele complementa dizendo o seguinte: se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Entrará e achará o quê? Pastagem. Olha só que interessante, é uma linguagem campestre. E Jesus então está dizendo que ele é a porta. Por que será que Jesus estava dizendo que ele era a porta? Alguém pode me ajudar? Pensem só, Jesus está se apresentando num contexto de um pastor, aonde o pastor tem as suas ovelhas, porque ele termina o versículo 9 dizendo sobre pastagens. Então está falando da linguagem de comparação. Jesus é especialista em fazer uso desta linguagem, por isso nós vamos ver muito da fala de Jesus sendo falado em parábolas. E agora ele diz: eu sou a porta. Por que Jesus está dizendo isso? Era comum nos dias bíblicos em que os pastores levavam as suas ovelhas, os seus rebanhos para encontrar pastagens, às vezes por um longo caminho, na expectativa de encontrar ainda melhores pastos. O pastor dormia com as ovelhas. E ao montar ali o aprisco, ao montar ali o abrigo das ovelhas, geralmente se escolhia um lugar onde havia uma encosta montanhosa que serviria de proteção, ou geralmente um lugar com água, onde as ovelhas não vão fugir por ali, animais ferozes não vão passar por ali também. E aí então fazia-se uma outra parede e outra com galhos secos, de forma que fosse formada ali uma espécie de um retângulo ou um quadrado, e numa das pontas, que era a única ponta de acesso livre, onde não tinha nem barreiras e nem galhos ou outras coisas que o pastor usaria, ficava ali um espaço livre, e era ali que o pastor dormia. Olha que interessante. Se nós víssemos um pastor de ovelhas lá no campo fazendo isso, e acompanhássemos a noite toda, onde toda e qualquer entrada ou saída do aprisco livre, obrigatoriamente, necessariamente precisasse passar pelo pastor, nós entenderíamos um pouquinho mais a ênfase que Jesus estava dando nesta comparação. Eu sou a porta. É por isso que ele diz que ninguém pode sair, ninguém pode entrar, senão por Ele. Jesus está dizendo que se a ovelha quiser sair, ou se alguém quiser entrar naquele aprisco, necessariamente precisa passar pela porta. Mas não é isso que Jesus está dizendo para nós, porque nós não somos ovelhas. Embora na comparação, analogia, sim,
Nós não somos ovelhas, nós somos seres humanos. Pessoas que têm decisões, para onde quisermos ir, nós podemos ir. Não dependemos de pastagens. E agora, o que Jesus está dizendo para a gente neste contexto, nesta comparação? E o que ele estava dizendo para os seus ouvintes naqueles dias? Jesus estava dizendo que ele é a porta de acesso ao céu. A suprema ponte de ligação entre o homem e Deus. Tanto os evangelhos quanto principalmente o apóstolo Paulo, eles dão assim um banho de informações, uma avalanche de versos para afirmar isso, de que Cristo Jesus é a única direção, o único caminho, a única fonte, o único suporte que nós podemos ter. Em outras palavras, usando aqui a de Cristo, Jesus é a única porta. E se alguém quiser ir para o céu, precisa abrir e passar por ele. Jesus então é a ponte que liga a humanidade à divindade no propósito da salvação. E a Bíblia dá diversos motivos do porquê Cristo somente. E eu quero levá-los a pelo menos 7 rápidos versos. Então eu queria que o Marcos abrisse aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Eu gostaria que o Cristóvão abrisse aí na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 4, verso 15. A Georgia vai falar ali na Bíblia dela, João 3,16. Vamos um pouquinho mais. O André vai falar para a gente 1 Coríntios 15, 17. Irmão não é João, é João, né? É João. Vai pegar então para a gente aí Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eu gostaria que você, pode ser jovem? Não? Ok, sem nenhum problema. Nossa, fugiu. Elizabeth, pode ser a irmã Elizabeth. João, capítulo 2, verso 1. Eu estou aqui lutando na minha cabeça. E depois todos nós juntos, por último, vamos então recitar juntos. João 14, 1, 2, 3. Perfeito? Vamos lá então. Primeiro aspecto que identifica claramente Jesus como a única, porque ninguém pode ser ou fazer o que ele é e fez. João 14, por favor, Marcos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém pôde fazer isso que Jesus fez. Somente Jesus assumiu a forma humana, deixando a divindade ali no contexto oculta diante da sua realidade, e ele assumiu. E a Bíblia diz claramente: ele se fez carne e habitou entre nós. O primeiro aspecto que torna Jesus como a única porta é a sua encarnação. Jesus se tornou homem. O Salvador dos homens não poderia ser somente divino. A humanidade era necessária para que fosse feita essa ponte, que a porta se abrisse, como agora dando a oportunidade da salvação. Somente através da humanidade de Cristo é que o céu poderia tocar a terra e ser eficiente no propósito da salvação. Ninguém conseguiu fazer isso. Não há ninguém que tenha vivido esta experiência de Cristo. Ainda que o inimigo de Deus se personifique no homem, ele não é humano. Jesus é humano, 100% humano. Este é o primeiro e mais importante num contexto, o primeiro passo no projeto, no plano da salvação. Segundo aspecto que envolve Jesus como o único a ser a porta da salvação. Hebreus capítulo 4 e o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que coisa fantástica. Jesus viveu como homem aqui nesta terra por mais ou menos 33 anos e ele não cometeu um pecado sequer.
a vida sem pecado de Cristo faz dele, juntamente com a sua encarnação, a única porta de acesso ao céu para a humanidade. Quando Hebreus apresenta claramente, quando o apóstolo Paulo ali diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, Jesus foi tentado na essência de quem ele era, e ele não pecou. A natureza da tentação, ela é igual para todos os indivíduos, como também foi para Cristo. A base, a raiz da tentação, Jesus foi tentado em todas as coisas, de forma intensa e completa. Porém, a Bíblia termina dizendo que ele viveu sem pecado. A vida de Cristo sem pecado o faz ser a única porta de acesso à salvação para o homem no plano de Deus. Terceiro aspecto, João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos A salvação somente seria possível se houvesse a morte de um substituto legal, pleno e perfeito. Jesus cumpre, por causa de sua encarnação, por causa de sua vida sem pecado, Jesus cumpre a morte pelos pecadores, e assim então ele faz desta ação uma ação que se torna acesso e acessível à salvação a todo aquele que nele crê. Quarto aspecto que envolve Jesus como sendo a única porta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o salário do pecado continuaria sendo a morte, como ainda é até hoje. Mas não haveria o dom gratuito, que é a proposta da vida eterna. Porque um Salvador morto não podia salvar ninguém. É por isso que quando nós vamos para outros movimentos religiosos, que tem ali os seus líderes, tem as pessoas que são ali as suas portas de acesso ao céu, segundo a crença deles, nós vamos encontrar homens, líderes religiosos, pessoas especiais, se levantando como sendo aqueles que dão acesso ao céu, porém passa-se o tempo, o indivíduo morre, o que acontece com eles? Eles permanecem mortos. Maomé, Buda, Confúcio e muitos outros, ou melhor, de todos os outros. A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo está vivo. Se ele tivesse apenas nascido, encarnado, vivido uma vida sem pecado e tivesse permanecido morto, estaríamos perdidos. Somente a ressurreição pôde garantir o resultado da nossa fé. E aí então entra em cena o quinto aspecto, que envolve Jesus sendo a única porta de acesso à salvação. Atos capítulo 1, por favor, irmão João, versículos 10 e 11. E estando com os vossos filhos no céu, não podeis subir, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que veio de vós conhecer. Assim, há de vir, assim como para o céu, por isso ele. Olha que coisa fantástica. Jesus não apenas ressuscitou, como a Bíblia diz claramente que ele foi assunto ao céu. A sua ascensão ao céu. E é interessante que quando a Bíblia fala que Cristo vai para o céu, ele vai para dar continuidade no propósito da salvação. Porque uma vez que tudo aquilo que tinha que ver como aspecto direcionador do homem para o ideal de Deus, ou seja, a condução do pecado para o perdão e salvação, tudo isso era tipificado lá no santuário terrestre, onde o pecador trazia sua oferta, onde a oferta era apresentada a Deus, e por causa desta oferta, a confissão, o pecador voltava perdoado.
aguardando um dia especial, que era o dia da expiação, para que ele aceitasse e compreendesse de forma plena de que o céu havia aprovado aquele ato, aquela entrega, aquela decisão de coração. E agora, Cristo então sobe aos céus para dar continuidade no ministério da salvação. E que ministério é este? O Evangelho de João, no capítulo 2, e o versículo 1 apresenta isso para a gente, por favor. É 1 João, capítulo 2, versículo 1. Desculpe, irmã Elizabeth. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa fantástica. Tudo aquilo que foi tipificado, ilustrado, praticado, agora por ocasião da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ganha pleno significado, encontra-se com a realidade. E agora então a obra mediadora de Cristo no céu, através do santuário celestial, dá-se então continuidade e o faz claramente ser o único acesso ao Pai. Nenhum dos pecados que cometemos e que confessamos em nome de qualquer outro, se não for de Jesus, é perdoado. Eu posso pecar coisas que nós, seres humanos, achamos pequenos e pedir em nome de João, de Paulo, de Daniel, de Isaías, de Jeremias, de Enoque, que está lá no céu, de Elias, que está lá no céu, de Moisés, que está lá no céu. Nenhum destes pecados confessados em nome destes obterá perdão. O pecado ele encontra unicamente perdão se ele for feito em nome de Jesus. É por isso que João deixa bem claro que, olha, não temam. O ideal é que não pequem, mas se pecarem, já que a natureza pecaminosa e pecadora de vocês impulsionará ao ato do pecado, nós temos advogado, nós temos intercessor, nós temos aquele que vai se colocar no nosso lugar, que vai defender a nossa causa. E este é justamente aquele que encarnou, aquele que morreu, que viveu uma vida sem pecado, que morreu por nós, que ressuscitou, que foi para o céu para fazer isso, para ministrar em nosso favor. Então este é o sexto passo que torna claramente Cristo Jesus a única porta de acesso ao céu. E agora eu queria recitar junto com vocês o capítulo 14 de João, os versos de 1 a 3. São bem conhecidos estes versos, e eu imagino que vocês vão me ajudar tranquilamente, onde o próprio Cristo deixou ali registrado o sétimo passo que o torna assim a única porta de salvação. O versículo 1 começa assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, isso é importante, tá? Voltarei. E o que? Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O sétimo aspecto que o qualifica como a única porta de acesso ao céu, a porta de salvação, é que Jesus deixou uma promessa de que, ainda que ele tenha encarnado, vivido uma vida sem pecado, vivido no nosso lugar, ressuscitado, subido ao céu, intercedendo por nós lá no céu, ele não vai ficar lá, ele vai voltar para nos buscar e assim nos levar a salvos, para estarmos com ele por quanto tempo mesmo? Para todo sempre. É por isso que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Percebam agora que faz muito mais sentido a comparação de Cristo num cenário de um aprisco, ao ele dizer: eu sou a porta.
Jesus é a única porta. Quem quiser ser salvo vai precisar ser conduzido por esta porta. Qualquer outra porta que procurarmos não nos conduzirá à salvação. Muito pelo contrário, será conduzido à perdição. Talvez seja por isso que, ao escrever o capítulo 3 do livro do Apocalipse, corre lá, dá uma olhadinha, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 7, João, escrevendo para uma igreja específica, ele deixou uma mensagem bem interessante, e a gente precisa parar e pensar um pouquinho no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave que abre e ninguém fechará, mas que fecha e ninguém abrirá. Parem e pensem. A chave a gente usa onde? Na porta. Na porta, seja do carro, seja da casa, seja do comércio, seja do armário. Mais uma vez, a figura da porta, trazendo agora como direcionando o indivíduo a pensar na salvação. Uma porta aberta é um convite para alguém entrar. E quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos no finalzinho do Apocalipse, capítulo 22, um convite especial. Diz que o Espírito e a noiva convidam, dizendo: vinde e entrai. E é interessante que este convite é feito, porque um dia a porta vai se fechar. Nós somos os pregadores da porta aberta, que um dia se fechará. E quando a porta da graça se fechar, se cumprirá de forma enfática esta informação que nós lemos no versículo 7 do capítulo 3. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Aquele que fecha e ninguém pode abrir, porém também é aquele que abre e ninguém pode fechar. Eu li há algum tempo atrás uma ilustração de um menino. Era um menino bem travesso. E no período de férias escolar, logo no começo, ele tinha caminhos para poder ir até a sua escola. E a história que li dizia que o menino conseguiu pular, entrar no ambiente da escola. E como ele estava com saudades da sua sala, ele decidiu fazer algumas traquinagens ali na sala. E quando ele entrou na sala, pelo fato de entrar na sala, já nos dá uma ideia de como é que ele conseguiu entrar. Então, algumas manutenções seriam necessárias. A escola estava vivendo um momento precário nas suas estruturas. E depois que entrou naquela sala, o menino ouviu um pequeno barulho, o barulho de uma porta fechando atrás dele. A história diz que aquele menino viveu um momento trágico, porque a porta a qual havia fechado atrás dele também precisava de reparos. A fechadura estava com problema. E agora, sem chaves, como sair? A história termina de forma trágica. Como era um período de férias escolares, certamente aquele menino passou por momentos muito difíceis. E muitos dias depois, aquele menino foi encontrado morto naquela sala. Certamente morreu de medo, de fome, de sede. Ele morreu porque a porta se fechou. Um dia a porta vai se fechar para sempre também. Jesus usou de forma bem especial uma ilustração semelhante e trágica como esta, ao contar a parábola das 10 virgens, onde uma porta se fechou e para 5 daquelas que ficaram em busca de provisão, aquela porta nunca se abriu. Nós sabemos e olhamos para a realidade do mundo, que o mundo está indicando muito, mas muito aceleradamente, que a porta que ora nós sabemos está aberta, ela vai o quê? Ela vai se fechar.
terrível decepção será para aqueles que conhecem o caminho da porta aberta e desprezam enquanto ela ainda está aberta. Hoje Deus nos dá a oportunidade de pensarmos e refletirmos de que lado nós estamos da porta. Será que nós ainda temos o privilégio de estar dentro daquilo que Jesus chama como ideal para o nosso viver? Ou nós estamos brincando como que num período de férias escolares, neste mundo com tanta precariedade, neste mundo que precisa de tantos ajustes, neste mundo que precisa de uma reforma completa? A porta, ela pode se fechar. E se nós não estivermos com aquele que abre, ninguém abrirá para nós. Hoje nós precisamos tomar uma decisão muito assertiva. E ela precisa ser uma escolha clara de que Cristo Jesus será a nossa busca, será a nossa alegria. Porque quando ele dizia que ele era a porta, ele estava dizendo que se alguém quer se salvar, o único que tem condições para ofertar isso é ele. Talvez seja por isso que ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam. Hoje, Jesus nos faz um apelo. Através da história da porta, precisamos buscá-lo intensamente, fazê-lo como Senhor da nossa vida e dar a Ele o senhorio de nosso viver, para que possamos não só alegrar o coração de Deus, mas também ter o nosso coração alegre por causa do privilégio da salvação. E eu faço uma pergunta última, e depois eu oro com você. Você compreende e aceita hoje Cristo Jesus como seu Senhor e está disposto a entregar o senhorio da sua vida nas mãos dele? Se você aceita, você pode se colocar em pé, porque eu quero orar agradecendo a Deus por Ele nos relembrar daquilo que nós já sabemos, que o único que pode nos proporcionar a salvação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai bondoso, Deus maravilhoso, mais uma vez na Tua casa nós ouvimos a Tua voz nestes versos e neste aspecto e assunto tão conhecido de todos nós. Pai, auxilia-nos a buscarmos Cristo como a referência da nossa salvação. Auxilia-nos, ó Deus, a entregarmos a nossa vida sem reservas, para que de fato Cristo reine no nosso coração, na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas buscas, e que reconheçamos a ação do Teu Santo Espírito ao entregar o nosso viver para vivermos semelhante ao que o Senhor pediu para nós. Pai gracioso, abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus filhos e filhas, nos dê uma semana na Sua companhia e que lembremos em cada uma das nossas ações e escolhas que hoje nós tomamos uma decisão de que Jesus continuará sendo o Senhor da nossa vida e nós entregamos o senhorio do nosso viver para que Cristo reine e que quando Ele vier para iniciar o reino da eternidade, estejamos prontos, porque nós aceitamos a Cristo como a porta da nossa salvação. Por favor, Senhor, nos abençoe, conduz a nossa vida ao longo desta semana, alegra o nosso coração com a Tua presença. Rogo de Ti a bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.